Hoje abordaremos um tema que incomoda muitas pessoas, que pode prejudicar a sua marcha, ou seja, dor no hálus, comumente conhecido como dedão, ou seu famoso joanete. Você sabia que uma simples dor no dedão pode ser um aviso, um alerta que você poderá ser portador de uma possível doença reumática, que quando não for diagnosticada e tratada corretamente, poderá ter consequências imprevisíveis. Mas vamos explicar o que é o hálus. O hálus, conhecido popularmente como dedão, é uma articulação, aqui está o dedão, é uma articulação composta por duas falanges, a falange proximal, a falange distal. Ela constitui a articulação metacarpo-falangeana. E abaixo tem dois ossículos, chamados sesamoides. E qual é a função deles? É dar um impulso e a eficiência aos músculos que envolvem os seus pés durante as suas caminhadas. Saiba você que o seu dedão, em condições normais, você nem percebe ele. Porém, ele é essencial para o seu corpo se manter estável durante a marcha, porque é ele que recebe a maior parte da carga sobre as articulações dos seus antepés. Aqui estão os antepés. E ainda ajuda você a manter o seu equilíbrio. Logo, ele é muito mais propenso a ter dor que as outras articulações. Esta dor do dedão pode ter várias causas. Quando a sua causa for de origem mecânica, que por sinal são as mais comuns, as mesmas estão relacionadas ao excesso de carga e pressão sobre elas, ou seja, sobre a sua estrutura, e na maioria das vezes devido a traumas. Quero também enfatizar que a genética, sua genética, veja, quando alguém te conhece a sua fotografia, o fenótipo. A genética é o genótipo. E esta genética pode desencadear a chamada síndrome de hipermobilidade, que acomete até 30% da população. Esse tema eu já abordei em outro vídeo do meu site. Essas condições, que já expliquei, têm como consequência o desencadeamento do hálus valgus, hálus rígidos, quando você não consegue mexer, e a inflamação desses ossículos, a chamada sesamoidite. Entretanto, dores no dedão, como já disse no início desse vídeo, podem ser sinais e sintomas de manifestação, primeira manifestação ou durante a evolução de várias doenças reumáticas inflamatórias. Quero destacar entre elas a gota, a condrocalcinose, a artrite psoriásica, a artrite ligada a doenças inflamatórias intestinais, aqui é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, a artrite reativa devido a doenças venéreas, causadas principalmente pela Chlamydia trachomatis ou decorrente de uma infecção intestinal por uma salmonela. Uma dor forte no dedão, sem que tenha um motivo aparente, pode ser ocasionada por uma elevação dos níveis de ácido úrico e os seus sintomas devido à deposição de cristais de monorato de sódio, o que caracteriza a gota. A gota, obviamente, é a principal doença metabólica inflamatória e quer dizer também é a principal doença reumática inflamatória. É aquela que tem a maior incidência. E ela se caracteriza por inchaço, edema, calor, rubor. Ela é conhecida como um trovão, numa noite belíssima de luar. Portanto, ela é aguda. A gota também pode acometer outras articulações. E quero chamar a atenção que os cálculos renais podem ser também por ácido úrico. Porém, eu quero ressaltar que ela não é a única doença por cristal que acomete o dedão. Há uma outra doença
pouco diagnosticada, que é a condrocalcinose, que tem várias formas de apresentação e é por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio, não apenas no dedão, como em outras articulações. O diagnóstico é feito por luz polarizada e no estudo do líquido sinovial, e a sua presença é o selo confirmatório dessas doenças. Existem outras doenças reumáticas inflamatórias que podem acometer o dedão, como primeira manifestação ou durante a sua evolução. Como já relatei, temos a artrite psoriásica, que pode se apresentar antes, ao mesmo tempo, ou após o desencadeamento da psoríase da sua pele. Artrite reativa, quero lembrar que é devido a doenças sexualmente transmissíveis, pela clamídia trachomatis, uma infecção por salmonela. E as doenças inflamatórias intestinais, que a retocolite ulcerativa é a doença de Crohn, que, regra geral, se apresentam por diarreia e evacuação de sangue. Todas essas doenças que acometem o dedão podem se manifestar apenas por dor ou serem acompanhadas de um processo inflamatório, edema, calor e mesmo espessamento da membrana sinovial, ou seja, aquela membrana que envolve a sua articulação. Logo, quero fortemente enfatizar que quando você tiver uma dor no dedão, sem ter tido algum trauma da articulação, e a mesma ser acompanhada de sinais de inflamação, como já descrevi, procure o seu reumatologista, um reumatologista, pois podemos estar diante de um quadro de doenças reumáticas inflamatórias. Como reumatologista, ressalto que quando as mesmas não forem diagnosticadas precocemente e não tratadas corretamente, estas doenças e sua evolução poderá ter manifestações clínicas indesejáveis, podendo acometer entre os órgãos com consequências imprevisíveis. E quero chamar a atenção principalmente para o sistema vascular, acometido em todas elas, que como consequência você poderá ter um infarto do miocárdio ou derrame, o assim chamado acidente vascular cerebral. Eu sou José Goldenberg, especialista em doenças reumáticas e da coluna vertebral, sou professor associado livre-docente da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, médico honorário do Hospital Israelita Albert Einstein, autor do livro Coluna Ponto e Vírgula e do site www.colunaemvida.com.br. Os meus artigos também poderão ser encontrados no YouTube, como José Goldenberg.